A gente interrompe nossa programação porque a gente tem a confirmação de que a Polícia Federal acaba de prender Jair Bolsonaro em Brasília. Informação que chega neste momento para você, 6h43 pelo horário de Brasília. E a informação agora confirmada pela CNN é de que Jair Bolsonaro acaba de ser preso. A gente tem acompanhado, inclusive nos últimos dias, o presidente Bolsonaro, a defesa, argumentando que ele tem uma idade avançada, mas principalmente uma saúde que pode comprometer. E por isso o pedido da defesa, feito no dia de ontem justamente, era de que o ex-presidente ficasse preso, em prisão domiciliar mesmo, mas no fim das contas não é isso que aconteceu. A gente tem a informação, o presidente já cumpria a pena em prisão domiciliar e agora a informação que chega pra gente é de que Jair Bolsonaro acaba de ser preso pela Polícia Federal. Qual é a razão técnica da prisão de Bolsonaro? Ela se sustenta ou não se sustenta? E se ela não se sustenta, quais são as reais razões da prisão do Bolsonaro na sua visão? Tá muito claro pra mim ser um jogo de cartas marcadas. Ah, Jeffrey, mas isso todo mundo tá falando. Não, mas olha só. Eles estão usando esse processo, Deltan, e eu já tinha dito isso outra vez aqui, para dar uma legitimidade. Eles estão dando uma aparência de legitimidade àquilo que em verdade é uma perseguição política. Primeiro motivo, vingança com o povo. Então o Brasil para e pede fora Alexandre de Moraes. O Brasil pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Veja só, em um momento que o Alexandre de Moraes ele proíbe Bolsonaro de ir nas manifestações. A manifestação é maior ainda, né? Então ele se vinga do povo fazendo o quê? Prendendo o líder desse povo que estava na rua. Segundo ponto, cortina de fumaça pelo gabinete do ódio. Né? Vazaram mensagens do gabinete do ódio do ministro. Era um gabinete do ódio aquilo, pelo que eu tô vendo das mensagens, né? Vazaram as mensagens 16 horas, 18 horas, ele explode essa prisão do Bolsonaro. Tanto que eu até meti um tweet, Deltan, quando estoura aquele gabinete do ódio do ministro, as mensagens, eu escrevo assim, o que será que a Janja vai aprontar hoje? Mas veio, infelizmente, essa prisão também como cortina de fumaça, e Deltan, veio uma antecipação da pena, que é isso que é. Tá? Que é isso que é, esse é o ponto que eu queria chegar. Então, falando agora de tecnicismo. Tá? Eles chamam essa prisão do Bolsonaro de prisão domiciliar. Gente, é uma aberração jurídica, porque a prisão domiciliar, ela tem artigo específico no Código de Processo Penal. O artigo 318 do Código de Processo Penal, ele diz prisão domiciliar. A prisão domiciliar só em hipóteses específicas. Nenhuma daquelas hipóteses do 318 estão preenchidas. Não é tecnicamente uma prisão domiciliar. Não é também tecnicamente uma medida cautelar restritiva da liberdade. Gente, olha só. O que aconteceu? O nosso Código de Processo Penal, ele teve uma alteração recente. Tá? Porque até então, quando você tinha uma medida cautelar... O que é medida cautelar, gente? Todo mundo fala de medida cautelar, mas ninguém explica pra gente. Medida cautelar é o seguinte, você tem a prisão quando o processo termina e você tem uma prisão antes do processo terminar. Quando alguém é preso antes do processo terminar, a gente chama de cautelar. Pronto, você nunca mais vai esquecer isso. Antes, ou você prendia preventivamente ou deixava em liberdade total. Só que tem aqueles casos que liberdade total é demais e prisão preventiva é demais também. Então criaram essas medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319. Só que essas medidas cautelares restritivas da liberdade estão em um rol taxativo. O que significa isso? Tem um cardápio. É como você no restaurante, você abre o menu, você abre o cardápio, e você não pode pedir outra comida que não esteja no cardápio. Vejam que o cardápio do Alexandre de Moraes não está no artigo 319. Ele vai no McDonald's e come um Burger King. Ele vai no Burger King e come um McDonald's. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez nessa decisão. Ele tá nem aí se tem acusação, se tem... Não. Ele é o investigador, ele é o acusador e ele é o juiz. Acabam de prender o presidente Bolsonaro. Injustiça, irresponsabilidade, vingança. Sim, aquele que lutou contra o sistema hoje está sendo refém dele. Mas nós vamos continuar, presidente. O seu legado, a sua garra, a sua força, a sua liderança permanece em todos nós. Nós não vamos desistir. Hoje o Brasil acordou triste com mais esse capítulo tenebroso da destruição da nossa democracia, com mais um ato de covardia contra um homem inocente, honesto, que fez o melhor pelo seu país e que, se tivesse fraco, com a imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estão fazendo com o maior líder da direita na América Latina.
Eu estou agora, nesse momento, a poucos metros da casa do Bolsonaro, no escritório de uma empresária amiga nossa. Estamos aqui aguardando a chegada do Flávio, do Marinho. O pessoal vai se reunir aqui para a gente poder decidir o que nós vamos fazer a partir desse momento, porque o que a gente percebeu é que o Alexandre de Moraes está tentando criar uma espécie de armadilha para prender ainda mais. Mas é curioso, vários fatos foram curiosos nessa prisão do Bolsonaro hoje. E não é só o fato de ter sido no dia 22, assim como foi dada uma multa de 22 milhões para o PL. Não é só o fato de estar acontecendo justamente no momento onde a rejeição do Lula está aumentando absurdamente depois que ele se posicionou contra a polícia e a favor do narcotráfico, inclusive na votação que nós tivemos na semana passada. Também não é o fato do escândalo do Banco Master, que envolve os ministros do STF e o ministro da Justiça. Nós temos aí também a Flop 30, que precisava ser esquecida. Alguma cortina de fumaça precisava ser criada para que o Brasil não ficasse falando do maior fiasco internacional que já aconteceu no Brasil. Ou então a CPMI do INSS, que se aproxima cada vez mais do irmão do Lula. Ou o fato do advogado-geral da União, que foi indicado para o STF, ter prevaricado, cometido crime para proteger o irmão do Lula enquanto ele roubava os velhinhos. Ou também a CPI do crime organizado, que se aproxima cada vez mais das bases do PT e da esquerda. É curioso essa prisão estar acontecendo justamente hoje. Mas agora eu vou te falar quais foram as mentiras que foram contadas. De acordo com a imprensa, a decisão foi emitida depois de que Bolsonaro havia mexido ou interferido na sua tornozeleira eletrônica. Mentira. A decisão de prisão dele foi dada única e exclusivamente porque o Flávio Bolsonaro fez o pedido de vigília. Inclusive, ela foi emitida no dia 21. O Bolsonaro, de acordo com a imprensa, mexeu na tornozeleira dele no dia 22 à meia-noite e 8 minutos. Mas a decisão, ela foi emitida, a decisão de prisão dele, foi emitida no dia 21. Argumentos da decisão: risco de fuga. Um homem de 70 anos que mal consegue andar, que vomita todo dia, crises de soluço que duram 23 horas, ia fugir como se tem policial dentro do próprio quintal da casa dele? Se o condomínio dele está cercado por policiais, isso porque foi com o Alexandre de Moraes determinou, justamente porque lá atrás ele considerava que havia um risco de fuga, já que a casa do Bolsonaro fica a 15 minutos da embaixada americana ou de algumas outras embaixadas. 70 anos, um cara que deveria estar no hospital sendo tratado, estava prisioneiro em sua casa, sem poder usar rede social, sem poder dar entrevista, coisa que nenhum outro criminoso no Brasil jamais teve. Você gosta e entende que é importante este tipo de conteúdo? Peço que se inscreva, deixe o seu comentário, diga se gostou ou não gostou, porque ao deixar o seu like, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e, desta forma, distribui para mais pessoas e assim você ajuda este canal e o nosso trabalho. Curta, compartilhe e inscreva-se para continuar acompanhando análises sobre os acontecimentos do mundo e principalmente do nosso Brasil e no futuro da nossa democracia. Obrigado.